Bem-vindos amigos ao canal Mundo Automotivo, um espaço dedicado ao mundo dos automóveis. Hoje iremos inaugurar a sessão Nostalgia do Mundo Automotivo. Começaremos com o famoso Fiat Marea e a versão Station Weekend. Falaremos das versões, curiosidades e dados técnicos desse modelo que divide opiniões desde seu lançamento até os dias atuais. Antes do vídeo peço que deixem o seu like caso gostem do conteúdo, pois isso ajuda bastante ao desenvolvimento do nosso trabalho. E também não se esqueçam de compartilhar com os amigos e deixar qualquer comentário, como críticas ou sugestões. Agora vamos lá! A linha Marea, formada pelo sedã e sua Station, começou a ser produzida na Europa em 1996. Mas foi pensada muito antes disso. O setor de design da Fiat já trabalhava em suas linhas logo após o amadurecimento do Tempra, que deveria ser seu antecessor e tinha dimensões um pouco mais contidas. Então, em 1991, um concurso interno de design, o time do estúdio IDE ganhou a parada, e os rascunhos apresentados pela equipe começaram a ganhar formas dentro da Fiat, em Milão. O nome Marea, que significa maré em uma tradução direta do italiano, foi escolhido para batismo do futuro veículo da marca. E em maio de 1998, há 24 anos, a dupla era lançada no mercado nacional com uma pompa digna de veículos das marcas premium. Eram basicamente idênticos aos carros europeus, com exceção do para-choque dianteiro que tinha maiores entradas de ar para melhorar a refrigeração do motor, um requisito padrão no momento de nacionalizar um carro nesse nosso clima tropical. Ambos, sedã e perua, traziam em sua mecânica o ineditismo de um motor de 5 cilindros em linha disposto transversalmente, com 2.0 litros de capacidade cúbica, variador de fase no comando de válvulas da admissão e bons 142 cavalos de potência com 18 kg-força de torque. Tudo isso graças, também, às suas 4 válvulas por cilindro. Com câmbio manual de 5 marchas nas duas versões de acabamento, ELX e HLX, o desempenho da dupla Marea Weekend se destacava no segmento. Como foi lançado na carroceria sedã e Station, o carro despertou a atenção do consumidor brasileiro. A agressividade dos faróis dianteiros estreitos e com máscara negra, frente em forma de cunha e carroceria baixa, com um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,32, que davam um bom resultado quando unidos. As novidades passavam ao consumidor a impressão de oferecer algo a mais. E realmente os carros se sobressaíam, principalmente quando lembrávamos dos antigos e problemáticos Tempra, que se despediram do mercado nacional ainda no final de 1998. A estabilidade de carroceria, tanto do sedã quanto da perua, era outro destaque. Além de muito bonita, a novidade da Fiat também era boa de guiar. O carro se mantinha seguro nas mais altas velocidades, mesmo com eixo de torção nas rodas traseiras ao invés das suspensões independentes nas 4 rodas do seu antecessor Tempra. Freios, a disco nas 4 rodas nas versões mais caras, e direção hidráulica precisa completavam o pacote. Dentre os luxos para a época, o Marea tinha ar-condicionado automático, volante com comandos de som, rádio com toca-CD, teto solar, bancos em couro, rodas de liga leve, lavador de faróis, e como primazias da época, saídas de ar-condicionado traseiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e, algum tempo depois, opção de airbags laterais. Itens de série que muitos carros atuais não dispõem nos dias atuais, já estavam disponíveis no Fiat Marea. Além do seu generoso porta-malas de 500 litros da Station Weekend, vale destacar também a tampa traseira. Ela era duplicada, onde uma segunda parte inferior poderia abrir separadamente a fim de facilitar o entre-sai de cargas e objetos maiores. Apesar das dimensões generosas de carroceria, com aproximadamente 4,40 metros no sedã e 4,50 metros na perua, eles tinham entre-eixos não muito grande 2,54 metros, ou seja, os dois carros tinham grande balanço dianteiro e traseiro. Com as vendas crescendo, era hora de trazer mais níveis de acabamento para os modelos. Chegava assim a versão de entrada SX, posicionada abaixo da ELX, mais enxuta nos equipamentos e movida pelo mesmo 2.0 de 5 cilindros, mas agora com 126 cavalos.
A redução de potência era resultado da remoção do variador de fase no comando de válvulas da admissão, mas compensada com um câmbio manual reescalonado. A grande novidade era mesmo a versão topo de linha turbo, que unia em um único veículo a sofisticação de um acabamento mais requintado com o tempero apimentado do motor superalimentado. Era o mesmo 2.0 de 5 cilindros, mas equipado com turbo Garrett melhorado em diversos pontos, o que fazia sua potência subir de 142 para 182 cavalos, ou seja, 40 cavalos a mais. O torque máximo também crescia para 27 kgf, fato que ampliava ainda mais a sensação de força do motor. Nas marchas mais baixas do câmbio de 5 marchas reescalonado, as rodas distracionavam com frequência, tamanha a potência do conjunto. Além disso, a dupla Maré Turbo Weekend Turbo não tinha só motor e câmbio mudados. Para se adequar ao maior desempenho, freios, direção e suspensões eram recalibrados. Segundo dados oficiais da Fiat, os esportivos da família Maré aceleravam de 0 a 100 km por hora em cerca de 8 segundos e passavam dos 220 km por hora de velocidade máxima. Apesar de terem proposta mais apimentada, Maré Turbo e Weekend Turbo compartilhavam praticamente o mesmo visual com o restante da linha, mudando apenas em detalhes como rodas ou saídas de ar no capô, para melhor ventilação do 2.0 de 5 cilindros. Visualmente, os turbo traziam o mesmo visual do restante da linha, salvo alguns detalhes exclusivos. Uma crítica da época é que os modelos turbo utilizavam a mesma medida de pneus das versões aspiradas. O ideal era terem, pelo menos, rodas aro 16 ao invés de 15, e pneus um pouco mais largos, com cerca de 215 mm de largura, sendo que os modelos aspirados tinham originalmente 195 mm de largura. Os 40 cavalos a mais e 7 kg de torque adicionais requeriam mudanças nesse quesito, que melhorariam muito a dirigibilidade. Ainda assim, essas versões turbo eram mérito da engenharia brasileira, afinal só existiram por aqui. O motor 2.0 superalimentado, na realidade, era importado da Itália e por lá equipava versões esportivas do Fiat Coupé, mas nunca equipou um Maré italiano. Toda a preparação mecânica era feita por aqui no Brasil. Ainda em 1999, ocorreu uma debandada de cavalos do motor aspirado de 5 cilindros. Explico. Antes disso, eles produziam 142 cavalos, mas naquele ano foram reduzidos misteriosamente para 126 cavalos em toda a linha, SX, ELX e HLX. Na versão básica, a menor potência era justificada por não ter variador de fase na admissão, mas nas demais, que eram equipadas com a tecnologia, não existiam motivos para redução de potência. Talvez, uma mudança na lei tributária da época que limitava em 127 cavalos a potência dos motores de quem pagava um determinado valor de imposto fosse a justificativa. Acima desse número, os impostos subiam bastante. O fato é que, naquela época, a grande maioria dos carros nacionais com motor 2.0 ficaram com suas potências limitadas em 127 cavalos. No início dos anos 90, até o Opala, com seu enorme motor de 4.1 litros e 6 cilindros em linha, produziam essa potência. Fato é que até hoje essas informações acerca da redução de potência de toda a linha Maré aspirada são cercadas de um mistério. Se você sabe qual seria o real motivo, escreva aí nos comentários, deixe sua opinião. No ano 2000, na virada do milênio, a versão básica, de entrada, foi premiada com um grande motor. Ao invés do antigo 2.0 sem o variador de fase no comando de válvulas, a Fiat optou por importar da Itália o moderno 1.8 16 válvulas que, acreditem, tinha exatos 127 cavalos de potência. O torque ficava na casa dos 17 kgf. Esse novo propulsor, além de mais econômico que o 2.0, apresentava uma performance semelhante graças, novamente, ao câmbio com relações de marchas revistas. Mais leve na concepção, ele mostrava, no conjunto, ser mais adequado ao Maré na carroceria sedã e perua.
Junto com a novidade mecânica, todas as versões dos modelos ganhavam mudanças na lista de equipamentos, inclusive com itens inéditos. Logo em seguida, outras melhorias chegavam. Logo no começo de 2001 estreava mais um novo motor na família Marea. Partindo do 2.0 de 5 cilindros, a Fiat Europa desenvolveu uma versão 2.4 com duplo comando de válvulas variável, chamado de FiVeTech, que ganhou, principalmente, potência e torque. Os reduzidos 126 cavalos transformaram-se em poderosos 160 cavalos, enquanto o torque cresceu para 21 kg/força. O legal desse novo motor não foi tanto a força máxima, mas sim na disponibilidade do torque nas baixas rotações. As suspensões também foram revista com a chegada da nova motorização, que fazia conjunto a 1.8 16 válvulas das versões SX de entrada. Com o sistema de suspensão e freios aperfeiçoados, os Marea e Weekend com motor 2.4 FiVeTech aposentaram de vez o 2.0 de 5 cilindros aspirado. A única exceção era para a versão turbo, que mantinha o 2.0 superalimentado, importado da Itália. A gama era composta ainda pelo 1.8 16 válvulas, que equipava a versão básica SX. Em 2003, prestes a completar 5 anos de mercado brasileiro, o Marea Sedan e o Weekend passavam por sua primeira reestilização. Leves retoques e discretas, as mudanças eram focadas no conjunto ótico, rodas e grade da dupla, além de alguns novos detalhes dentro do interior. A maior novidade era a traseira da carroceria sedã, que deixava de lado o desenho oval em prol de linhas mais retas e com cantos vivos. Sua lanterna era agora emprestada do Lancia Libra. Além de ganhar mais itens de série, os Marea e Weekend 2003 recebiam, pela primeira vez, a opção de transmissão automática. Focada no conforto e requinte, a caixa, com 4 velocidades e fornecida pela ZF, era a mesma de concorrentes como Chevrolet Vectra e Astra da época. Era opcional apenas na versão HLX 2.4 FiVeTech, enquanto as demais traziam sempre o câmbio manual de 5 marchas. Na época, a linha Marea era composta pela versão SX 1.8 16 válvulas manual, ELX 1.8 16 válvulas manual, HLX 2.4 20 válvulas manual ou automática. Como top de linha, a Turbo 2.0 20V manual, que, em prol do melhor desempenho, não era oferecida com a caixa automática. Já em 2004, a concorrência se renovava com frequência e o Marea, de projeto do início da década de 90, já não aparecia mais tão bem no ranking de vendas. Até dentro da própria Fiat, o estilo, de projeto moderno, competia internamente com os veteranos. Mas como não havia estilo sedã e sua versão Station não tinha pretensões de vir para cá, restava a Fiat manter o Marea em produção. Para tentar reanimar as vendas o Marea e o Weekend, a Fiat ousava em equipá-los com motor 1.6 16 válvulas, um motor chamado Corsa Lunga ou Curso Longo em italiano, em referência ao curso maior dos pistões, era produzido na Argentina, custava bem menos e já equipava o nosso Fiat Brava desde 2001. Desenvolvendo 106 cavalos de potência e 15,4 kg de torque, ele pecava apenas em não ser flex, indo na contramão do mercado. 1.8 16 válvulas, italiano, saía de cena pelos altos custos de importação, restando apenas o 1.6 para as versões SX e ELX. Graças a um câmbio com relações encurtadas, que mantinham um pouco de vivacidade no conjunto, os Marea 1.6 16 válvulas andavam bem, gastavam pouco e apostavam no custo X-benefício, já que tinham produção barateada pela idade do projeto e mecânica simplificada. Já chegando a 8 anos de vendas no Brasil, Marea e Marea Weekend passavam por mais algumas leves modificações internas e externas em 2006. Como grande novidade, o rádio que integrava a tecnologia de conexão Bluetooth e função Viva Voz, o que, de certa forma, destoava do projeto antigo do carro. Em 2007 veio o tão temido corte de versões, onde LX, HLX e Turbo deixavam de ser produzidas.
Um motor 2.4 Fastec 2.0 turbo e um junto nesse lote, restando apenas a SX 1.6 16 válvulas para o sedã e perua. A aposta no baixo custo e boa oferta de equipamentos era realçada com esse movimento. Os únicos Maré 1.60 km à venda eram baratos e tinham diversos opcionais à disposição do freguês. Já ciente que o Maré e Maré Weekend não iam durar por mais muitos meses, a Fiat aprontou de criar um estoque dos modelos que duraria por mais algum tempo depois da saída de linha, mas duraram nas concessionárias até fevereiro de 2008, quando, definitivamente, a linha Maré chegava ao fim no Brasil. No total, foram cerca de 55 mil unidades do Maré com carroceria sedã e outros 15 mil Maré Weekend produzidos em solo nacional, divididos, no total, entre 4 versões, SX, ELX, HLX e Turbo, 5 motorizações, 1.6, 1.8, 2.0 aspirado, 2.0 turbo e 2.4, e 2 tipos de câmbio, manual de 5 marchas e automático de 4 velocidades. Injustiças e preconceitos à parte, um médio muito importante para o mercado brasileiro. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir o nosso canal, não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder as novidades do mundo automotivo, e até o próximo vídeo. Valeu!